pessoal, sejam bem-vindos à Camafeu Online. Meu nome é Malu, eu sou professora de desenho de aquarela na Camafeu Escola de Arte e Design e a gente está começando aqui a primeira aula do Art Kids. Hoje a gente vai falar um pouco sobre antropomorfismo. Aí vocês vão pensar, o que é isso, Malu? Que nome estranho. E eu vou explicar para vocês. Antropomorfismo é a atribuição de características e comportamentos típicos da condição humana a formas inanimadas da natureza ou a seres vivos e racionais. Então, na prática, o que é isso? É quando a gente pega um animal, a gente coloca a roupa de gente, a gente coloca ele andando em duas pernas, ele conversando, ele tendo comportamento de pessoa. E isso é uma coisa que a gente já teve contato, acho que a maioria de vocês já deve até ter criado personagens assim, que são animais e eles parecem um pouco gente, mas a gente não sabia que esse era o nome dado. Então, um bom exemplo disso é o Urso Sem Curso. Eu não sei se vocês já assistiram, acho que já. Não sei se vocês perceberam, mas todos os ursinhos lá, eles têm celular, eles têm canal no YouTube, eles moram numa casa, eles sentam em cadeiras para comer, eles conversam, eles andam em duas pernas. Igual o Pernalonga, o Patolino também, eles têm trabalho, eles moram juntos, eles vivem em sociedade. Quem mais? O Mickey e a Minnie, que são um ótimo exemplo, porque eles vão mais a fundo, eles têm um pet, que é uma coisa que todo mundo tem hoje em dia, né? A gente tem animais de estimação, é uma coisa muito comum. E eles têm o Pluto. E se vocês forem ver, o Pluto ele é um animal, mas ele não age igual gente. Ele age igual um cachorro. Ele anda em quatro patas, ele come ração, ele não fala, ele não usa roupa, ele é um cachorrinho. Então ele é um personagem ali que não sofreu antropomorfização. E o Mickey e a Minnie sim. Eles usam roupas, eles têm pet, eles trabalham, eles conversam. E tem Zootopia também, que é um filme que é totalmente feito disso. Todos os animais, eles conversam, eles têm trabalhos, eles usam roupa, usam uniforme. E é bem legal, aliás, o filme. Não sei se vocês já assistiram, mas assistam. E então vamos conversar um pouco mais sobre como a gente faz isso. Então, como é que eu vou criar o meu personagem? Como é que eu vou antropomorfizar o meu personagem? Como é que eu vou pegar um animal e vou deixar ele mais parecido com um humano? Então tem vários jeitos. Geralmente a gente coloca acessórios, a gente coloca roupa, a gente mexe um pouquinho no olho, porque falam que se a gente deixar a parte branca do olho mais aparente, a gente fica com mais cara de gente. Então é uma técnica que o pessoal usa. Mas se a gente quer fazer uma coisa mais profunda, a gente pode começar a pensar também em personalidade. Então a gente começa a atribuir características ao nosso personagem. Características que a gente não consegue ver diretamente assim nas roupas e tudo. A gente dá um nome pra ele. Então, quem é o meu personagem? Qual é o nome dele? O que ele gosta de fazer? Ele gosta de andar de skate, ele gosta de cozinhar, onde ele trabalha, ele já trabalha, quantos anos ele tem, qual é o jeito que ele fala, como ele se comunica com as pessoas. Então a gente já vai fazendo um trabalho mais profundo, um negócio mais bem feito. Eu tenho aqui alguns artistas que eles fazem isso. Eles não fazem exclusivamente isso, mas sempre que eles trabalham com isso, fica muito legal o resultado. Então eu aconselho vocês a dar uma olhada, dar uma pesquisada no Instagram, rede social deles, porque tem uma coisa que eu faço, e eu recomendo, que é sempre que eu vou fazer uma coisa nova, eu dou uma pesquisada nas pessoas que fazem, as pessoas que fazem bem, e eu gosto de ver como elas fizeram, qual foi o resultado final, qual foi o processo delas para fazer. E esse pessoal manda muito bem. A gente vai deixar aqui o nome na legenda e vocês dão uma pesquisada. Mas é o Vipka House, o Aline Shen, a Claire Hummel, o Chilo Gordon, tem o Cid Meirelles, que ele é um artista e ele trabalha aqui em São Paulo. Então é muito legal o trabalho dele, dá uma olhada no Instagram. Bom, vamos deixar as coisas um pouco mais concretas para vocês entenderem bem o que eu tô falando? Eu vou fazer uma ilustração aqui e vocês vêm acompanhando comigo. Bom, antes de começar o desenho, eu vou falar um pouco sobre materiais. Eu nunca começo a minha ilustração direto na folha em que ela vai ser finalizada. Eu sempre pego uma folhinha para poder fazer uns esboços. Então, eu tô aqui com uma folha sulfite e eu vou começar a esboçar nela. Eu tenho uma outra folha aqui, que é a folha em que eu vou finalizar meu desenho. É uma folha de aquarela, gramatura 300. De um lado ela tem textura, que eu gosto bastante de usar quando eu vou pintar. E do outro lado ela é um pouco mais lisa. Eu vou guardar ela aqui do lado. Vamos falar um pouco sobre lápis também, porque como a gente vai esboçar, é legal a gente usar um lápis mais fraco, um HB, um B, um 2B. Eu tô usando uma lapiseira aqui, ela é bem fraquinha. E a gente deixa o 4B ou 6B mais pra frente, quando a gente estiver finalizando, quando a gente for reforçar os nossos traços no final da ilustração.
até porque um lápis um pouco mais forte agora pode acabar machucando o nosso papel e fica difícil de apagar se a gente errar. Então vamos preservar nosso papel, usar um lápis um pouco mais fraco para o esboço. Vou começar a fazer o meu primeiro esboço aqui, fazendo um círculo. Como eu falei antes, eu gosto de trabalhar com formas bem básicas no começo e depois ir acertando e dando forma para as coisas. E eu sempre tô um passo à frente dentro da minha cabeça. Então eu tô desenhando um círculo, mas dentro desse círculo eu já consigo enxergar o rosto do meu bichinho, do meu animal, do meu bulldoguinho francês. Vou fazer ele com um corpo um pouco mais humanizado. Tô fazendo aqui um tórax bem parecido com o tórax de uma pessoa. E eu sempre gosto de marcar as articulações com bolinhas. Então, quando eu tenho articulação, eu coloco uma bolinha. E eu represento geralmente os braços com retas. Sempre o mais simples possível. Círculos, retas, triângulos, quadrados. Eu vou marcar aqui onde vão ficar o nariz, o olho. Então não precisa estar nada perfeito, eu só preciso saber onde as coisas estão. Eu marco aqui um círculozinho pro nariz, um círculozinho pro olho e vou dando um pouquinho mais de forma pro rosto dele. Esse esboço aqui eu vou deixar um pouco mais parecido realmente com o animal, eu não vou deixar nada muito caracterizado, nada muito cartunesco, eu não vou estilizar muito esse desenho, eu vou deixar ele bem fiel ao cachorrinho mesmo. Então eu marco aqui a parte do focinho. Vou colocando as dobrinhas dele. Ele tem essa carinha meio de mal-humorado. E eu acho muito legal, cara. Então eu vou colocar umas dobrinhas aqui no rosto. Faz tudo com bastante calma, bastante paciência. Essa é a hora da gente errar. Nada precisa ficar perfeito, não precisa ficar bonito. Não é a nossa ilustração final. Aqui a gente tá testando, a gente tá treinando, a gente tá explorando as possibilidades. Então pensa tudo que vem à sua cabeça, usa bem sua criatividade e deixa tudo registrado nesse papel aqui que é o nosso papel de esboço. Tô aqui chegando num resultado bem legal do rostinho dele. Já tá ficando bem parecido com um bulldog francês. E esse não é o meu, não tá na minha posição final, não é a minha ilustração final. Eu tô criando um personagem aqui nessa folha. Depois eu posso posicionar ele como eu quiser, eu posso adicionar acessório, eu posso tirar acessório, eu posso modificar um pouco também. Eu deixei a pálpebra um pouco mais alongada. É legal você brincar com a pálpebra porque ajuda a dar expressão. Então, quanto mais humanizada parecer a expressão dele, melhor fica, porque é o intuito, né? A gente quer deixar ele parecendo com uma pessoa. E as pessoas se expressam diferente dos animais, a gente tem expressões diferentes. Vou fazer o outro olhinho aqui. Percebam também que eu tô deixando a parte branca do olho um pouco mais aparente, porque ela faz o animal parecer um pouco mais humano também. Porque se você for ver, o olho do ser humano, ele mostra mais a parte branca do que o olho dos animais em geral, não só o cachorro, não só o bulldog francês, mas de todos os animais. Vou colocar aqui um colarinho bem bacana. Vou vestir ele como um aristocrata, como um homem da década de 20. Então, vou colocar aqui um colarinho. Tô pensando em deixar ele com os braços bem longos, braços de ser humano mesmo. Tirar essa coisa de membros curtinhos que tem o animal e deixar ele um pouco mais humanizado. Vou colocar uma gravatinha borboleta para ele ficar bem chique. E marcar aqui a cintura. Se vocês forem ver o meu esboço, ele já tem uma cara bem de corpo de gente. Então ele tem o tórax em cima, a parte da cintura embaixo. Ele não parece muito a anatomia de um cachorro. Na verdade, não parece nada a anatomia de um cachorro. Ele é a anatomia de um homem, de um ser humano. A mão eu sempre marco como um quadradinho, porque eu pego o formato da palma. Eu acho que o formato da palma da nossa mão é meio que um quadrado meio arredondado dos lados. Vou lapidar aqui o meu esboço, deixar um pouco mais formado.
para eu poder entender melhor com o que eu tô trabalhando. Lembra que eu falei que eu sempre represento o braço como uma reta? E agora eu tô dando volume para essa reta, eu transformo isso num braço. Então eu deixo um pouco mais gordinho, eu aumento os lados e eu uso a reta como guia para saber para onde o braço tá virando, onde o braço tá posicionado. Então eu consigo com as retas colocar o meu braço em qualquer formato que eu quiser, em qualquer posição que eu quiser. Aqui eu vou colocar uma manguinha caída, ele tá usando um palitozinho. Vou deixar bem construidinho os ladinhos. Mas não vou terminar o esboço, eu vou deixar um pouquinho mais acabado, mas eu não vou terminar. Porque acho que eu já cheguei no que eu queria. Eu queria criar um personagem, eu queria ver como ele ia se parecer. E eu acho que eu já cheguei nisso. Vou encaixar um braço aqui do outro lado. Deixar um ângulo bacana. E vou colocar uma cartola na cabeça do meu personagem. Pra ele ficar mais sério. Essa é a parte de adicionar acessórios. A gente pode deixar mais pra frente também, afinal, isso aqui não é a nossa ilustração final, não é o nosso trabalho finalizado. Então ele pode ter uma cara bem diferente do que o nosso trabalho vai ficar. Mas eu vou colocar a cartola porque eu acho legal, cara. Eu acho bonitinho. Vamos lá. Vou reforçar um pouquinho meus traços principais aqui. E acho que é isso. Gostei bastante do resultado e agora eu vou tentar uma coisa diferente. Eu vou começar também com um círculo. Eu geralmente começo meus esboços com círculos, não só esse esboço aqui, esses esboços que eu tô representando aqui, mas de rosto, de tudo. Eu gosto de trabalhar com... Bom, esse segundo esboço eu vou continuar fazendo, começando com círculo. E já vou deixar, vocês viram que o círculo de cima ficou do mesmo tamanho, mais ou menos, do círculo de baixo. O de cima representa a cabeça, o de baixo representa o corpo. E eu vou fazer esse daqui um pouquinho mais cartunesco, vou deixar ele bem redondinho e bem achatado. Ele vai ser um cachorro gordinho, achatadinho, como o bulldog francês é, né? Eu não sei se vocês já viram um bulldog francês, mas ele é bem redondinho, bem achatadinho. Vou deixar os olhos bem separados, que também é uma característica bem legal do bulldog francês, é que eles têm os olhos bem esbugalhados e bem separados. Vou deixar um focinho mais representativo. Vocês verem que do meu primeiro esboço, ele parece mais com o focinho de um cachorro. O nariz tem um formato de um narizinho. Esse aqui eu vou fazer tudo com formas básicas. Um círculo, uns formatos mais redondinhos. Lembra bastante o focinho do Jake do Hora de Aventura. Não sei se vocês já assistiram Hora de Aventura, mas me lembra bastante. Aliás, o que me faz pensar, né? Será que o Jake é um bulldog francês? Acho que não, porque ele é meio laranja. Ou pode ser também, né? Vou deixar ele bem vesguinho, porque eu adoro fazer meus personagens vesguinhos. Quem me conhece sabe que eu sempre coloco meus personagens olhando pra lados distintos. Ele é um cachorro bem felizinho, tá com um sorrisinho no rosto. Deixar a orelha bem comprida. Bom, essa daqui vai ser a cara do meu personagem. Cara, eu tô gostando bastante do resultado. Vou deixar umas bolsas aqui embaixo dos olhos. E agora eu vou começar a construir o corpinho, que vai ser bem redondinho também. Membros bem curtinhos, igual um bulldog francês. Bom, eu dividi meu desenho aqui no meio pra eu poder deixar ele mais simétrico. Então, pra eu ter um pouco mais de noção na hora de eu desenhar o outro lado.
para os dois lados ficarem mais ou menos iguais. Eu não quero que eles fiquem 100% simétricos, eu não quero uma simetria total, mas eu quero manter ele equilibrado. Até porque se fica muito distorcido, quando a gente olha, não fica muito legal o desenho. E eu também desenhei todas as articulações, igual eu desenhei no esboço de cima. Independente do estilo do desenho, ele sendo mais realista, ele sendo cartoon, a minha construção é sempre a mesma. Eu faço as articulações de bolinha, eu faço onde tem osso, as coisas mais duras assim eu faço com retas. E vou terminar aqui de montar o meu desenho, de construir. Vou desenhar aqui um quadradinho para representar a minha folha. Para agora eu começar a montar como vai ficar o meu personagem na minha ilustração finalizada. Eu tenho o personagem que eu vou usar e agora eu vou começar a colocar as minhas características no meu personagem. E eu decidi dar o nome dele de Pierre. Ele é um bulldoguinho francês, é o Pierre. E eu vou centralizar ele aqui no esboço da minha folha. Vou deixar ele mais ou menos montado, a silhueta, agora que eu já tô um pouco mais familiarizada com a silhueta do meu personagem, do Pierre. E quanto mais vezes vocês desenharem esse personagem, melhor ele vai sair. Porque vai chegar uma hora que ele vai ser o personagem de vocês. E vocês vão saber desenhar de cabeça, sem precisar apagar, sem precisar de muita coisa. Sem precisar olhar o primeiro para ver os detalhes que vocês tinham feito. Vocês vão se familiarizar bem com ele. Quanto mais a gente desenha, melhor fica. Eu vou fazer ele como um cozinheiro. Vou colocar aqui um chapéu de cozinheiro. Vou colocar um bigodinho de francês. Vou manter a anatomia dele bem redondinha, bem bonitinha. Colocar um aventalzinho aqui bacana para ele poder cozinhar sem se sujar muito. Depois que eu montei aqui a minha ilustração, e eu vou usar essa daqui, mas a gente pode, como eu falei antes, treinar várias, posso testar várias poses, posso testar várias roupas, várias características diferentes para esse mesmo personagem. Bom, acho que é isso aqui mesmo, deixei ele bem centralizadinho aqui na folha. Agora eu vou pegar a minha folha de finalização e vou passar esse esbocinho para lá. Vou desenhar aqui uma colher na mão dele. Acho que ficou bem legal. E eu quero estilizar esse aventalzinho aqui. Não sei se vocês já viram aqueles aventais que eles têm o desenho de um abdômen bem saradão, assim. Vou fazer isso para o meu Pierre. Vou deixar ele com um tanquinho bacana para ele poder cozinhar. Vou colocar aqui os detalhes. Agora que eu já tenho a minha ilustração definida, todos os detalhes definidos, a minha roupa, eu vou pegar aqui a minha folha em que eu vou finalizar a minha ilustração. Então, agora eu vou pegar aquele desenho pequenininho. Deixei aqui marcado uma linha em cima, uma linha embaixo, que é para eu ter limites do meu desenho, para o meu desenho poder ficar centralizado na minha folha. Senão acaba podendo não caber na minha folha, ou ficar faltando um pedaço, ou ficar muito pequeno, ficar muito para cima, muito para baixo. Eu evito tudo isso, delimitando o meu desenho com duas retas, uma em cima e uma embaixo da folha. Eu vou fazer os círculozinhos aqui mais ou menos do mesmo tamanho. Eu geralmente mexo o braço inteiro porque o círculo é grande. Quando eu vou desenhar um círculo pequenininho, eu mexo só o pulso. Quando eu vou fazer um desenho maior, eu mexo o braço. Vou marcar aqui onde vai ficar o meu chapéu de cozinheiro. Legal. E vou começar a dar forma para o meu rostinho. O rostinho deles é meio quadrado, então vou começar a colocar o formato aqui. Sempre bem fraquinho para não machucar a minha folha. Lembra que quanto mais forte, mais pressão a gente coloca no nosso lápis, mais a gente machuca a nossa folha. É legal a gente colocar a pressão no lápis quando a gente tem certeza do que a gente desenhou. Então, no final, quando a gente tiver a ilustração já pronta, a gente põe um pouco mais de pressão no lápis
para poder marcar as nossas linhas principais. Por enquanto, tudo bem fraquinho, bem clarinho, porque se a gente errar, a gente consegue apagar e não fica marcado na folha, não fica rasurado. Não sei se vocês já desenharam e botaram muita pressão no lápis, e aí quando você vai apagar, simplesmente não dá para apagar. Fica o traço do grafite lá, ou pior, né, fica marcado o traço na folha mesmo. Vou marcar aqui os meus olhos bem separadinhos, como eu fiz no meu esboço, mas agora em maior escala. O meu narizinho entre os olhos. Basicamente o que a gente tá fazendo aqui é o que a gente já fez antes pequenininho, né? Então, para vocês verem como o esboço ajuda. Porque agora eu sei exatamente as formas, eu sei onde vai tudo, eu sei a cara que tem o personagem, eu sei o que eu espero pro meu resultado final. Vou fazer aqui o meu focinho. Legal, ele já tá com uma cara mais de PR. Vou colocar o olhinho vesgo de novo. Colocar uma sombrinha aqui no nariz também, pra poder dar uma corzinha. Não precisa ficar muito bem definido, muito bem acabado. No começo, a gente pode ir colocando as formas e lapidando o desenho. Ele não precisa ficar perfeito de cara. A gente coloca as formas básicas, a gente deixa mais ou menos montado e depois a gente vai arrumando. Vou botar meu bigodinho de francês. Deixar pelo menos já marcado no rosto. E as minhas bolsas nos olhos, que eu gostei bastante, achei que ficou uma característica legal pra ele. Vocês devem ter percebido também que eu não uso muito borracha, porque eu gosto de deixar as linhas, eu acho mais fácil eu acertar as linhas se eu vejo a linha errada por baixo. Porque às vezes eu apago e eu esqueço onde é que eu errei. Então se eu tenho um erro ali, eu consigo acertar por cima. Dividir ele no meio de novo para manter a simetria, minimamente. Vou deixar uma orelha bem grandona aqui. É legal a gente ir pensando na personalidade do nosso personagem enquanto a gente vai desenhando. Às vezes a gente até muda de ideia, a gente muda um pouco o desenho durante o processo. Vou deixar uma barriguinha bem redondinha também. Se o esboço ficar muito riscado também, não tem problema nenhum. No final a gente vai dar uma limpada nele antes da gente finalizar. Então não tenha medo de deixar bastante traço. Aliás, quanto mais traço, melhor. Eu gosto de deixar meu esboço bem solto, então eu passo várias vezes as linhas para ver qual fica melhor. E no final a gente escolhe a que ficou mais bacana para poder finalizar o desenho. Aqui eu vou marcar a minha perninha. Vou tentar centralizar ela aqui. Vou começar a construir uma camiseta também com uma manga comprida, para ele usar por baixo do avental que eu vou deixar. Quando eu tenho certeza
dos meus traços, eu gosto já de ir dando uma reforçada neles, pra poder ver como é que vai ficar no final. Mas sempre tomando cuidado pra não colocar muita pressão no lápis e não machucar a minha folha. É muito importante para um resultado bom, porque se a gente machuca a folha agora, depois fica ruim até pra pintar, se a gente for colorir com lápis de cor. Se a folha tá machucada, o lápis não consegue pigmentar na parte que tá machucada. Então vamos pegar bem leve nesse esboço. Vou marcar aqui onde vai ficar o meu chapéu de cozinheiro. Vou fazer um chapéu igual do Linguini do Ratatouille, vai ficar bem bacana. Aliás, eu adoro chapéu de cozinheiro. Eu gosto muito de desenhar meus personagens com chapéu de cozinheiro desde pequena. Vou deixar tudo bem redondinho, bem fofinho, bem com cara de cartoon. Fofinho eu não digo do desenho ficar fofo, ficar meigo, mas do aspecto de fofo, sabe? Tudo bem redondinho, parece que dá pra apertar. Aqui eu posso ousar, eu posso testar, eu posso colocar detalhes e depois apagar os detalhes. Nem tudo que eu colocar aqui quer dizer que vai pra minha finalização. Mas é o momento de testar, né? Então, se a gente teve outra ideia, a gente não esqueceu de colocar lá na parte do esboço, a gente pode tentar aqui, bem fraquinho sempre. Vou deixar ele aqui com um queixinho duplo. Porque ele é um cozinheirinho bem gordinho. Esse é o legal de você mexer bastante com o shape do seu desenho, você mexer bastante com a anatomia. Você esticar, você achatar, você deixar gordo, você deixar magro. É brincar com o formato do desenho, porque afinal o desenho é nosso, a gente pode fazer como a gente quiser, então por que não fazer de um jeito bem diferente, de um jeito que ninguém nunca fez? Não precisa ficar exatamente como na referência, se a gente usar referência, a gente pode brincar. Vou colocar um brinquinho aqui nele, um piercing. Vou dar uns detalhes aqui nessa orelha também. Coloquei um brinquinho porque eu acho muito bonitinho, cara. Adoro brinquinho na orelha. E tem uma orelhão, né? Cabe um monte de brinco. Vou reforçar meus traços, que eu já tenho certeza que vão ser meus traços finais. Esse daqui do focinho com certeza, gostei bastante do resultado. Vou deixar desse jeito. Vou pintar um pouquinho o bigodinho dele, só pra ver como é que fica. Depois eu ainda vou arte finalizar tudo, eu vou passar talvez lápis ou talvez tinta e vou decidindo durante o caminho, durante o processo. Mas acho que eu vou fazer tudo com aquarela, porque eu gosto bastante de mexer com aquarela. Acho que vai ficar um resultado legal. Vou deixar bem definidinho o nariz. Bem redondinho, com uma linha de luz na parte de cima. É legal a gente ir já pensando também na nossa luz e sombra. Onde vai ficar mais claro o desenho, onde vai ficar mais escuro. Eu gosto de ir marcando com o meu lápis mesmo, com a minha lapiseira, onde vão ficar as sombras do meu desenho. Então eu escureço um pouquinho a parte das bolsas, nos olhos, eu escureço vou escurecer um pouquinho a bolinha preta do olho. Eu marco as minhas sombras com rachura, geralmente. Então, para não ter que pintar tudo de preto, porque vai que eu não gosto no final, ou vai que eu quero mudar.
Então eu marco umas rachurinhas com a mesma intensidade que eu faço o meu esboço, só para eu ver onde é que vão ficar as minhas sombras. Vou fazer agora a minha segunda orelha. Eu gosto de desenhar um cortezinho na orelha do cachorro. E eu não sei por quê, porque acho que eu vi uma vez alguém desenhando desse jeito. E eu achei muito interessante, acho que fica legal, acho que fica um detalhezinho. Vou começar a dar formato para os bracinhos. Agora que meu rosto tá bem definido, eu vou começar a mexer com a parte de baixo, com o corpo do Pierre. Então, tô deixando aqui a mão bem redondinha, colocando uma manguinha aqui na roupa que ele tá usando. Eu gosto de passar o traço várias vezes, eu sei que vocês vão perceber isso no mesmo lugar, que é para ter certeza e para deixar bem redondinho. Acho que quanto mais vezes eu faço, mais redondinho fica. Vou desenhar aqui um aventalzinho, a linha do avental. Ele vai até um pouco abaixo da barriga. Eu gosto de um avental bem comprido, talvez depois eu até deixe ele um pouquinho mais comprido. Lembrando aqui como ele tá de frente, é só deixar o avental do mesmo tamanho dos dois lados, bem retinho, centralizado. Marcar ele aqui preso no corpinho. Fazer outra manga da minha roupa. Colocar um botãozinho maneiro aqui. A gente tem todo o tempo do mundo para fazer essa parte e é bem importante que a gente use todo esse tempo. Então, quanto mais com calma a gente fizer o nosso desenho, melhor ele vai ficar. É sempre bom fazer com bastante carinho, porque isso vai definir o nosso resultado final. Então, se eu fizer com bastante paciência, não tiver pressa, eu der o melhor de mim nesse momento aqui, quando eu terminar vai ficar um resultado muito bom. Vou encaixar aqui também uma colherzinha na mão dele, que é a mesma colher que eu tinha feito no meu esboço. É importante também lembrar que, como tem a mão no meio, a entrada da colher de um lado da mão tem que estar simétrica com a saída da colher do outro lado. Vou deixar a colherzinha suja aqui de alguma coisa. Vou escolher o que é ainda. Deixar o avental um pouquinho sujo, que ele é meio porco. E o rostinho também. Quem que não se suja um monte quando vai cozinhar, né? Agora já tô quase chegando aonde eu queria com o meu desenho. Vou começar a esboçar o pezinho. Vou deixar bem redondinho mesmo. Vocês vão ver que eu vou desenhar tudo com círculos. Então eu tô marcando aqui os dedos com círculos, porque eu quero um pé bem redondinho. E geralmente pata de cachorro é bem assim, né? Os pezinhos, os dedinhos da pata do cachorro, eles são bem redondos. E aí depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vocês podem ver aqui que eu tô desenhando a pata dele bem de cachorrinho mesmo, redondinha, os dedinhos curtinhos redondos, mas numa posição bem humana,
uma posição bípede. Uma patinha com os dedinhos bem redondos. Vamos lá. Acho que eu cheguei num resultado que eu gosto bastante. Vou começar a reforçar as coisas, reforçar os meus traços, os traços que eu deixei bem claros. Arrumar um pouquinho esse chapeuzinho aqui, colocar uma sombrinha. Bom, é isso aí. Cheguei no resultado que eu queria, gostei da minha ilustração e agora eu vou finalizar ela, né? Eu vou fazer com aquarela, que é uma técnica que eu gosto bastante. Eu vou começar a preparar as coisas para poder pintar o meu desenho. Bom, eu vou fazer aqui uma golinha na roupinha dele, que eu esqueci de fazer, uma golinha. Acho que vai ficar legal. E é sempre bom você dar uma olhada de longe no seu desenho, ver se não falta nada. Você vê que eu dei uma pausa aqui e eu já comecei a ter ideias de novo. Porque às vezes você olha e parece que tá acabado. Mas sempre dá pra melhorar um pouquinho, pra colocar uma coisinha a mais. Bom, vamos dar sequência no desenho. Vou deixar aqui ele com aquele avental que eu tinha falado de tanquinho. Deixar o meu Pierre bem marombado. Vou deixar só marcadinho, porque depois eu venho com a tinta e coloco só luz e sombra no avental, para dar forma. Antes da gente começar a pintar, da gente começar a finalizar, é legal a gente apagar o esboço. Então agora é a hora da gente pegar a borrachinha. Se tá muito riscado o nosso desenho, a gente começa a apagar os traços que a gente não vai usar. Eu vou pegar aqui minha borracha para começar a fazer isso. Vou apagar aqui os traços que eu tinha feito para marcar o braço, a reta que eu fiz para dividir ele no meio. Dar uma boa limpada no desenho. Quanto menos traços tiver nesse momento, melhor. Bom, eu continuei mexendo aqui no meu desenho, dei uma reforçada nos traços. Eu dei uma mudada nele também, eu fui modelando ele. E como eu falei, é legal a gente sempre mexer bastante no desenho. Quanto mais a gente mexe, melhor ele fica. E a primeira coisa que eu vou fazer é grudar o meu desenho na mesa. Isso é até legal para quando você vai pintar ou desenhar com a mesa inclinada, porque o desenho fica escorregando, né? Terrível. Mas eu também gosto porque dá uma moldura legal, cara. Quando eu vou mexer com a aquarela, depois que a gente tira essa fita, fica uma moldurinha de quadro. Como o meu desenho ficou um pouco deslocado para cima na folha, eu não vou passar a fita em cima. Eu vou passar a fita só dos lados e embaixo. Por isso que é tão importante a gente sempre centralizar o nosso desenho. Eu dei uma achatada nele, deixei as perninhas um pouco mais curtas, então ficou um pouquinho deslocado, mas nada que me atrapalhe. Eu posso trabalhar um fundo legal, um cenário bacana para isso ficar menos perceptível também. Bom, vamos lá. Última fita grudada, sempre passa a mãozinha em cima para ter certeza de que tá bem fixada. Agora eu tenho aqui o TGA,
que é o que eu vou usar para pintar a minha ilustração. Eu acho que eu considero a aquarela mais uma técnica do que uma tinta, né? Então tem o pessoal que compra as tintas de aquarela. Eu gosto de trabalhar com o TGA, porque ele só tem as 3 cores primárias, e o preto e o branco, né? Mas eu consigo criar as minhas cores. Então todas as cores que eu uso nos meus desenhos, eu que fiz. Porque eu tenho que misturar. Se eu quero fazer um roxo, eu tenho que misturar o ciano com magenta. Se eu quero um verde, eu tenho que misturar o amarelo com o ciano. Então, o que eu vou fazer é pegar um pratinho branco, que eu já coloquei aqui do lado, e vou colocar um pouquinho de tinta. E às vezes eu coloco uma gotinha e você fala, pô, não vai dar pra colorir esse desenho inteiro com só coisa de tinta, não. Mas quando a gente coloca água, a tinta rende muito, cara. Então eu conseguiria pintar 4 desenhos desses só com essa quantidade de tinta. Vou colocar um pouquinho de cada cor aqui do lado do pratinho. Tem gente que gosta de usar aquelas paletinhas com aquarela também. Eu acho muito legal, eu já usei. Eu já usei da Van Gogh, peguei emprestado da Jana, aliás, que é uma aluna lá da Camafeu. Eu usei a aquarela dela, bem bacana, cara, muito legal o resultado. A diferença entre o TGA e a aquarela é que a aquarela vem com todas as cores prontas. Então você compra uma paleta de cores, ele vem um laranja, ele vem um verde, vem um roxo, vem um azul, vem um marrom, vem tudo, em várias tonalidades, aliás. E é legal também você trabalhar com as cores prontas, porque até otimiza seu tempo. Mas eu realmente prefiro trabalhar com TGA, a maioria das minhas ilustrações é feita com TGA. Eu não uso muito as aquarelas. Aliás, eu tenho, mas não... Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre pintar com aquarela. Agora é uma coisa bem superficial, só tô mostrando mais ou menos como eu mexo. Mas depois eu vou passar umas técnicas bem legais pra vocês. Peguei esse pincel um pouco mais quadrado também, pra poder pintar o fundo. Vou deixar aqui do ladinho. Agora eu vou pegar o meu potinho de água. Tem gente que trabalha com 2, um pra limpar o pincel e o outro pra pegar a água da aquarela. E é sempre legal você deixar um paninho do lado também. Tem gente que usa guardanapo, mas a gente acaba gastando bastante, né? E o pano é só a gente usar e dá pra reutilizar. Então, peguei aqui meu paninho, estou com a minha água, a minha tinta. Eu sempre pingo a tinta ao redor do meu prato, vocês estão vendo? Porque o meio eu uso para poder misturar a tinta e fazer as minhas cores. Posso usar o godê também para fazer isso, mas eu gosto de misturar no prato. Vou pegar aqui o meu pincel. Esse pincel é o mais gordinho que eu tenho aqui e é legal porque ele absorve mais tinta, eu consigo carregar ele com bastante água, com bastante tinta. Vou colocar um pouquinho de tinta aqui no prato e vou começar a pintar o meu cachorro. O que eu vou pintar primeiro? Coloquei aqui um pouquinho de água no prato, vou pegar um pouco do meu magenta e vou fazer um rosinha meio bebê para poder pintar a parte de dentro da orelha. Eu sempre gosto de começar com partes pequenas, porque até a gente se acostumar a pintar, as nossas primeiras pinceladas dificilmente vão ser as nossas melhores. Então eu começo com uma área bem pequena. Vou deixar um pouco mais intenso aqui esse rosa. Lembra de deixar sempre o pincel bem carregado, porque quando a gente mexe com a aquarela, a gente não pode deixar a folha secar, porque senão a gente fica com o desenho muito marcado, a pintura muito marcada. Não é o que a gente quer. Eu, pelo menos aqui na minha ilustração, eu quero deixar tudo bem homogêneo, bem misturado as cores. Coloquei aqui o rosinha na minha orelha. Eu posso também depositar a cor, como vocês estão vendo, que é quando eu pego a cor ali e eu encosto o pincel onde já tá molhado na folha. Deixar um pouquinho mais rosa, com um pouco mais de magenta. E se eu coloco um pouco de amarelo, ele vira vermelho. O magenta com amarelo, ele fica com uma tonalidade bem vermelhinha. Vou misturar aqui. Vocês estão vendo que eu tô deixando tudo bem fraquinho. É igual quando a gente começa
o nosso sketch, que a gente vai deixando tudo bem fraquinho, né, o esboço. E depois a gente vem com umas camadas um pouco mais fortes. É legal até para quem nunca mexeu com tinta, para entender como é que funciona, ver como é que é como a tinta reage no papel. E a tinta reage diferente em diferentes tipos de papéis. E tem papéis com textura, papéis sem textura. Vou deixar um vermelhinho aqui no meu olho, só pra não ficar totalmente branco. E me incomoda um pouco quando eu deixo o olho totalmente branco. Eu gosto sempre de colocar uma sombrinha. Aqui eu usei o vermelho, mas eu posso usar qualquer cor. Às vezes eu uso azul, eu uso roxo. É legal também porque eu trabalho com camadas aqui. Então eu posso colocar a cor bem fraquinha aqui e depois eu venho e reforço ela, vou deixando cada vez mais forte. Também é legal lembrar que toda vez que a gente coloca tinta, a gente molha a folha, ela vai ficando um pouco mais sensível, então a gente não pode passar muitas camadas de tinta e muitas camadas muito aguadas, porque a folha ela começa a esfarelar. Então, quanto maior a gramatura da folha, mais demora para acontecer isso. É legal também mexer com folhas de algodão. Folha de algodão aguenta bastante, cara. Você pode passar bastante tinta que ela resiste. Vou passar um roxinho aqui na bolsa dos olhos do meu cachorro, do meu bulldoguinho. Tudo bem fraquinho ainda, porque é uma primeira camada, é um primeiro contato que eu tô tendo da tinta com a minha ilustração. Eu não quero estragar nada. Eu já tô começando a pensar em que cor que eu vou pintar ele. Aliás, eu não escolhi ainda as cores, mas é legal até a gente pensar nisso antes de começar a pintar, a gente ter pré-definido. Eu gosto, às vezes, quando eu tô desenhando em casa, de eu ir deixando as coisas fluírem, né? Eu vou pintando, eu vou escolhendo as cores, mas também é legal você trabalhar com uma paleta já pronta. O que seria trabalhar com uma paleta pronta? É você separar as cores que você vai usar no seu desenho antes de você começar a pintar. E isso é legal também quando a gente vai trabalhar com lápis de cor. Então a gente já deixa separado as cores dos lápis de cor que a gente vai usar e já vai imaginando como vai ser a nossa pintura. Então acho que a pintura ela começa dentro da cabeça. A gente já vai pensando nas cores, pensando nas misturas, pensando na pintura e depois a gente passa para o papel. Eu vou pintar o meu bulldoguinho de caramelo. Então eu vou pegar um pouquinho de amarelo, um pouquinho de magenta e vou quebrar isso com um pouquinho de ciano, porque se eu coloco só o amarelo e o magenta, ele tende a virar vermelho ou laranja. Eu não quero um vermelho, não quero um laranja, não quero nada muito saturado. Um caramelinho bem bacana aqui. Estou chegando na cor. Vou pegar aqui uma folha para eu poder testar as cores. Então, ainda mais que a caramelo, eu não estou muito familiarizada em fazer essa tonalidade. Eu vou testando ali, eu adiciono um pouco de magenta, testo aqui na minha folha, adiciono um pouco de amarelo, testo na minha folha, até eu chegar no resultado que eu quero. É sempre também importante lembrar de usar a mesma folha ou uma folha com a gramatura bem parecida com a sua folha final, porque quando muda a gramatura da folha, muda a tonalidade da tinta na folha, então a tinta se comporta diferente. Se eu testar aqui numa sulfite, vai ficar diferente a cor de eu testar ela numa folha com uma gramatura maior, como essa minha Canson de 300 aqui, que ela, aliás, foi feita para pintar com aquarela. Tá escrito na capa aqui da minha Canson, que é uma folha de aquarela. Já tô chegando num resultado um pouco melhor. Vou começar a pintar por uma área bem pequena, para eu poder ter certeza aqui da minha tonalidade, né? Eu já testei ali, mas eu não quero estragar meu desenho, então vou começar pela mãozinha. E eu gostei bastante da tonalidade, achei que ficou legal. É exatamente isso que eu queria. Tava querendo um caramelinho meio puxado pro amarelo, exatamente isso que eu queria. E assim eu vou. Eu gosto de começar pelas partes menorzinhas, que é pra não ter erro, né?
Agora eu vou aqui pintar uma orelha. E vai falar, mas você já passou o rosa embaixo, não vai ficar marcado. Depois eu venho e eu vou misturar a cor que eu tô passando agora com o rosa. E eu sei que o rosa já tá seco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar de passar aqui o meu caramelo. E aí depois eu vou lá e eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel que esteja limpo. E eu vou passar o rosa de novo. Eu vou fazer mais rosa. Vou aproveitar que o meu caramelo ainda tá molhado ali. E ó, vou misturar a tinta. É sempre legal deixar o pincel bem carregado. Esse daqui é um pouquinho menor do que o outro. É mais difícil de deixar carregado. Mas não é impossível. Vamos lá. Bom, agora a gente vai dar uma acelerada aqui. E eu vou falando com vocês sobre o meu processo de pintura. Eu gosto sempre de deixar a minha folha bem molhada para poder aplicar a minha tinta, porque evita que a tinta seque no meio da minha aplicação e eu fique com uma pintura marcada, né? Muito legal fazer uma pintura marcada em aquarela. A gente geralmente está buscando uma coisa bem homogênea, uma pintura sem marcas. Então eu vou aqui preenchendo, eu escolho um canto para começar meu preenchimento e prossigo no rosto inteiro. Eu pego a ponta do meu pincel para fazer as partes que são mais fininhas, as partes que precisam de mais atenção, mais detalhadas. E uso o meio do meu pincel, que está bem carregado de tinta, para fazer as partes maiores. Então eu inclino um pouco o meu pincel de lado para poder completar pintar uma parte maior, para poder preencher uma parte maior. Sempre tomando bastante cuidado para não pintar para fora da minha linha. Mesma coisa com lápis de cor, que a gente sempre tem que pintar para dentro da linha, mesma coisa com a tinta. Tem que tomar bastante cuidado. Vocês vão perceber que quando a gente pinta e o pincel tá carregado, ele forma umas bolsas de água, umas gotinhas em cima do seu desenho. E a gente pode pegar essa gotinha e deixar ela em algum lugar que você queira deixar um pouco mais escuro. Eu não lembro quem me falou uma vez que pintar era levar a gotinha para passear, levar a tinta para passear. E é realmente isso. Você aplica um pouquinho no papel e vai arrastando pro lado. Como eu tinha falado do tejá, vocês podem ver que todas as cores que tem no meu desenho sou eu que faço. Eu pego as cores principais, as minhas cores primárias, e eu faço todas as cores que eu preciso pro meu desenho. É legal porque a sombra fica da cor que eu quero. Todas as tonalidades fui eu que fiz, então quem melhor que eu, né, pra saber a cor que eu quero pro meu desenho. Também é legal trabalhar com a tinta que já vem com a cor pronta, né, aquelas aquarelas de bisnaguinha. Tem uma aquarela também, a da Van Gogh, muito boa, já mexi um pouco com a Van Gogh. Eu tenho aqui Faber-Castell em casa, mas a minha preferência é pintar com guache mesmo. É sempre legal esperar um pouquinho a tinta secar, depois que a gente preenche o espaço, porque se a gente passa outra cor por cima do molhado, a tinta tende a abrir no nosso papel, então mancha tudo. Toma bastante cuidado com isso. Eu venho colocando também algumas sombras com uma tonalidade. Vocês veem que é tudo meio caramelo meu desenho. E aí eu uso caramelo, coloco um pouquinho mais de ciano para ficar um pouco mais escuro, um pouquinho de preto. E eu vou colocando sombras no meu desenho. É legal pensar na sombra, sempre que tem alguma coisa em cima, igual a manga da roupa tá por cima da mão, então tem uma sombrinha na mão, tem uma sombrinha embaixo do nariz. E a aquarela a gente vai trabalhando com camadas, então meu desenho parece estar bem clarinho, né? Mas eu posso vir por cima e passar quantas camadas eu quiser.
quantas camadas a minha folha aguentar. Porque dependendo da gramatura da folha, o papel começa a esfarelar. É bem legal você pensar nisso antes de você começar a pintar. Então você pegar sempre um papel com uma gramatura boa para aguentar bastante água, bastante tinta, bastante pincelada. Esse papel aqui é muito bom para isso. Ele tem gramatura 300. Às vezes a gente encontra os papéis de gramatura 400, mas vou falar que por experiência própria é um pouco complicado de encontrar. Eu não encontrei muitas vezes. Eu sei que com esse papel aqui e o jeito que eu tô aplicando, eu consigo passar umas 5 camadas de tinta sem machucar meu papel. Sobre as sombras, a gente às vezes tem uma ideia errada de que a sombra tem que ser preta. E eu mesma não gosto de usar muito preto para fazer sombra. Eu geralmente uso tons de roxo, azul marinho. A sombra pode ser da cor que você quiser e a luz também. É legal você pensar nisso. A sua luz pode ser laranja, ela pode ser magenta, ela pode ser ciano. A sua sombra é a mesma coisa. Ela pode ser marrom, ela pode ser roxa, ela pode ser um tom mais escuro de roxo. Ela pode ser um azul marinho. Ela só tem que ser um pouco mais escura do que a sua sombra, do que a sua luz. Mas ela pode ser da tonalidade que você quiser. E eu acho até legal a gente esquecer um pouco do preto na hora de fazer a sombra, porque é uma coisa meio óbvia, né? A gente testar outras tonalidades, outras cores. Eu tô fazendo a minha sombra aqui com um lilás. Eu misturei um pouquinho do ciano com um pouquinho do magenta e deixei bem aguado. E eu vou usar essa cor para fazer algumas sombras da roupa, igual eu usei para fazer do chapéu. Quanto mais água você coloca, mais diluída fica a tinta e mais clarinha fica a sua cor. Se você colocar mais tinta e menos água, sua cor fica mais forte. Igual eu tô fazendo um vermelho, que eu vou passar aqui na roupa dele. Acho que eu vou fazer até uns detalhes também, colocar uns botões para aproveitar a minha tinta. Lembra que eu falei que a tinta rendia bastante? Eu consigo pintar uns 4 desenhos desse com essa quantidade de tinta que eu coloquei. Eu gosto sempre de contornar com a ponta do meu pincel e depois preencher por dentro, porque a parte que dá mais problema é a gente acertar as quinas, né, os cantos. Então, depois que a gente acerta os cantos, pintar por dentro é fácil. Sempre que eu coloco uma roupa branca no meu personagem, eu coloco uma sombra que seja lilás, que seja até cinza. Mas a gente tem que pensar que não é só porque a roupa é branca que a gente não tem que pintar. A gente tem que pintar sombras. A sombra que o braço faz na camiseta, a sombra que as dobras fazem na roupa, a sombra que o avental tá fazendo na minha camiseta atrás. Eu sempre trabalho colocando uma cor base no meu desenho inteiro, então eu deixo ele bem clarinho, mas com as cores já localizadas onde eu quero que elas estejam. E depois eu venho deixando elas mais saturadas ou colocando sombras mais fortes. Mas é sempre legal você ter uma cor base embaixo. A gente pode trabalhar também as luzes deixando o branco do papel. Então, se você quer deixar algum lugar mais claro, quer emitir alguma luz no seu desenho, você não pinta aquela parte, você deixa aquela parte em branco. A luz não necessariamente tem que ser branca, mas ela também pode ser branca. Essa parte é legal para vocês verem como a folha teste é muito importante. E também é muito importante que ela tenha a mesma gramatura da sua folha, para manter o tom, né? Eu tava chegando ali num tom de marrom para eu poder pintar essa comida que tá sujando todo o meu desenho, que sujou tudo o avental do Pierre.
É legal você ter aí pelo menos uns 3 pincéis em casa, porque o tamanho deles ajuda bastante a gente a pintar. Então, vocês veem que eu tô fazendo detalhes, eu tô fazendo uma parte bem pequenininha, e esse pincel, que tem a ponta mais fina e ele é menorzinho, me ajuda bastante a não errar. Seria muito mais difícil se eu tivesse só um pincel e ele fosse aquele pincel grande que tá ali no potinho de água que eu usei pra colorir o rosto dele. Sobre colocar as sombras na roupa branca, é legal vocês irem sem medo e arriscar. Colocar onde vocês acham que tem, explorar, tentar colocar várias dobras, porque o máximo que vai acontecer é vocês não gostarem do resultado e no próximo vocês acertam. Então tem essa parte assertiva da pintura, é experimentar. Você tenta, você testa, e às vezes vai dar certo, às vezes não vai, e o próximo sempre vai ficar melhor. Eu vou usar o preto puro só para fazer o olho e o nariz do Pierre e o bigode, porque eu quero deixar bem preto. Eu coloquei também uma sombra um pouco avermelhada no olho, porque me incomoda um pouco deixar o olho totalmente branco. Eu sempre coloco uma sombrinha de alguma cor. Sempre usando a ponta do pincel para poder fazer os contornos mais finos. Você vê que o bigode é bem pequenininho aqui, então é legal pegar um pincel bem fininho. O legal dos pincéis de ponta redonda, os pincéis mais macios, que são os para aquarelas que eu uso, é que mesmo eles sendo pequenos, eles ainda conseguem uma carga boa de tinta. Então eu consigo guardar bastante tinta no pincel. Geralmente os pincéis menores, se eles não são tão macios, não são ponta redonda, eles não carregam muita água. E também tem vários tipos de pincéis e é legal vocês experimentarem. Então é sempre legal vocês pegarem um pincel de ponta bem fininha. Os pincéis de cerda macia são ótimos para isso. E tem vários tipos de pincéis também. É legal a gente explorar, a gente testar todos. Vou deixar bem preenchidinho de preto. Toma bastante cuidado, porque às vezes a gente erra na aquarela e vocês veem que eu sempre uso as cores bem fraquinhas, então eu consigo consertar. Agora o preto puro é muito difícil da gente acertar se a gente tem algum deslize, assim, se a gente comete algum erro dentro da nossa ilustração. Eu também tinha deixado uma luz em cima do meu nariz quando eu tava fazendo o meu esboço. Então, sempre respeitando o meu esboço. A gente pode mudar se a gente achar melhor, mas eu gostei bastante da minha iluminação, então eu vou manter ela. Mesma coisa do bigode, a gente passa, a gente contorna e depois a gente preenche. Eu vou deixar a tinta bem concentrada embaixo e em cima eu vou vir só com a aguinha. Bem? Eu vou puxando só com água e sem tinta agora, que é pra fazer aquele degradê, né? O que é o degradê? É a transição de um tom mais intenso para um tom mais claro, de um jeito bem homogêneo.
Deixo tudo bem misturadinho. Outra técnica para fazer isso é deixar só a água na parte do nariz e depois pingar um pouquinho de preto. Aí onde eu pinguei vai ficar bem escuro e ele vai abrindo e clareando. Testa isso em casa depois, se vocês puderem, se vocês quiserem. Eu vou fazer um outro vídeo ainda falando mais sobre pintura com aquarela. Esse daqui eu tô passando bem por cima o meu processo para pintar essa ilustração. Mas tem várias dicas de aquarela que facilitam bastante e vão facilitar bastante quando vocês forem produzir em casa. Porque é uma receitinha de bolo, né? Tem algumas coisas que elas são sempre as mesmas. E dentro disso você vai encontrando o seu estilo. Então, no próximo vídeo eu vou adentrar mais esse assunto. Eu vou conversar um pouco mais sobre aquarela. Como eu tinha falado, dá pra passar várias camadas de tinta. Então eu passei outra camada pra deixar um pouco mais escuro, um pouco mais saturado. Porque vocês viram também que depois que eu passei o preto intenso, toda a tinta atrás fica muito apagada. E não fica equilibrado, né? Então é legal sempre ir escurecendo tudo por igual. Não deixar nada muito escuro e o resto tudo claro, porque desequilibra a harmonia do desenho. É legal sempre pensar nas suas sombras antes de colocar. Pensar também na quantidade de tinta que a gente faz. Então, se eu vou preencher um espaço bem grande, eu tenho que fazer tinta suficiente para preencher aquele espaço. Porque se a minha tinta acaba no meio da pintura, tem dois problemas. A minha tinta vai secar no papel, então a minha pintura vai ficar manchada, ela vai ficar marcada, ela não vai mais ficar uma pintura homogênea. E a gente também tem dificuldade, às vezes, para chegar na mesma tonalidade. Então, dificilmente a gente vai conseguir chegar na mesma cor da tinta. Também tomar cuidado para não passar o pincel molhado em cima das áreas que já foram pintadas. Por exemplo, se eu passasse o meu pincel em cima do preto do nariz, meu pincel molhado, toda a tinta ia abrir de novo, porque é tinta. A gente tá mexendo com aquarela, então se você colocar água em cima, a tinta toda vai espalhar. Toma bastante cuidado com isso. Aliás, o que eu aconselho é deixar para passar o preto ou o branco, se vocês forem usar branco em algum momento, lá pro final. Então termina toda a pintura da ilustração e depois passa o preto. Eu tenho um processo um pouco diferente, mas funciona pra mim. Às vezes também quando a sua folha começa a esfarelar, porque você já passou muita tinta, o que funciona às vezes, não funciona muitas vezes seguidas. Mas é você descansar um pouco a sua folha ou você passar um secador em cima. Aí acho que você consegue trabalhar com mais uma ou duas camadas, mas não mais do que isso. Vocês viram que eu escureci o preto, agora eu tô equilibrando a saturação do desenho inteiro. Então eu tô escurecendo o roxo do olho, escureci o focinho, escureci minhas sombras. O que eu pensei durante meu processo é o que eu ia fazer no fundo. Às vezes o cenário não precisa ser nada montado, não preciso colocar ele numa cozinha, meu cenário não precisa ter objetos. Como que eu vou fazer aqui agora?
eu vou pintar o meu fundo com verde-limão. Porque é legal pensando no processo sobre o nosso cenário, sobre o fundo que a gente vai fazer no desenho. O fundo, o cenário, nem sempre precisa ter objetos ou ser uma coisa concreta. Como o que eu vou fazer aqui? Eu pensei em pintar o meu cenário, pintar a minha folha com verde-limão. Agora, se o cenário não for... Se o seu cenário for pintado igual o meu, é legal você pensar na cor. Eu escolhi o verde-limão por quê? Porque ele se destaca com o rosa da minha orelha, com o vermelho da minha roupinha e ele casa bem com o caramelo da cor do meu cachorro. E é uma cor que eu não tinha usado ainda. Eu acho que se eu usasse um roxo, ele não ia destacar tanto, porque eu já tenho roxo na minha pintura. E sempre testar na minha folha de teste. Eu testo também a forma que eu vou aplicar, porque eu posso molhar a minha folha, como eu vou fazer, molhar a minha folha e depois aplicar a tinta, ou eu posso aplicar a tinta diretamente na folha. Eu tenho aí algumas formas que eu posso fazer. E é legal testar tudo na minha folha de teste antes, para eu ter o melhor resultado possível. Também é legal, se vocês conseguirem, fazer a aquarela com a mesa um pouco inclinada. Às vezes colocar o seu desenho numa prancheta ajuda, porque ajuda a tinta a escorrer, então fica aquele fundo mais aquarelado, com a tinta mais escorrida. As coisas têm um pouco mais de dinamismo, elas se mexem melhor. Eu posso passar com pinceladas ou eu posso depositar a minha tinta no papel, que é o que eu tô fazendo. Eu tô pegando a tinta ali e depositando ela aqui no meu papel. Lembra que eu falei sobre fazer tinta suficiente para pintar o espaço inteiro que a gente tem que pintar? Eu não segui essa dica e agora eu tô aqui tentando fazer um verde da mesma tonalidade. Aqui isso não tem muito problema, porque eu posso usar diferentes tonalidades de verde. Eu acho que fica até interessante pro fundo, porque fica uma pintura um pouco mais manchada e é isso que eu quero. Eu quero um fundo bem aquarelado. Num próximo vídeo a gente conversa mais sobre isso, mas vocês aí podem usar a técnica que vocês quiserem para pintar. Eu escolhi aquarela porque eu tô mais familiarizada e eu achei que ia ficar um resultado bem bacana e eu tô gostando bastante de como tá ficando. Mas vocês podem fazer com nanquim, com caneta nanquim, com lápis de grafite, vocês podem fazer com luz e sombra, só no grafite. Vocês podem fazer com lápis de cor, vocês podem fazer com tinta também, podem fazer com aquarela, podem fazer com guache, com tinta acrílica. Eu esperei um lado da minha folha secar para eu ver a cor que ia ficar no fundo. Eu gostei bastante da cor que ficou no fundo. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. E vocês viram que eu não pintei o meu papel todo, porque eu queria que ficasse uma mancha de tinta no fundo. Eu não queria uma pintura homogênea como eu fiz no rostinho, na orelha do cachorro. Eu queria uma coisa mais jogada, uma coisa parecendo que a tinta espirrou. Aliás, eu vou inclusive espirrar um pouco de tinta depois no meu desenho com o meu pincel. Para deixar com uma cara mais de tinta espirrada, eu vou carregar meu pincel com tinta e dar umas batidinhas nele para voar uns pinguinhos dentro do meu desenho. Se voar algum pinguinho dentro da sua ilustração, onde você não queria que caísse,
Como a tinta tá bem diluída, você pode passar um paninho ou o dedo mesmo em cima que não vai manchar o seu desenho. Ou você pode cobrir ele com alguma coisa antes de começar a fazer isso. Eu passei o dedo mesmo onde pingou e eu não queria. E não ficou manchado. Eu faço também algumas manchinhas artificiais. Eu vou lá com meu pincel, vejo onde eu quero a mancha e eu desenho a manchinha mesmo. Agora, para dar um último acabamento, eu vou apagar as linhas do esboço que eu não tinha apagado antes. Eu deixei algumas linhas ainda e agora eu vou dar uma limpada. Então eu vou limpando e vou reforçando onde eu quero com a minha lapiseira. É sempre legal de deixar o mais limpo possível antes de começar a pintar, porque depois que a gente passa a tinta fica um pouco mais complicado de tirar o grafite da folha. Mas ainda assim funciona, a gente consegue. Mas o ideal é tirar o máximo que a gente conseguir antes de começar a pintar. Eu vou pintar a colher também, vou fazer um tom amadeirado para poder pintar a colher. O essencial para pintura é você fazer sem pressa. Então, senta, espera um pouco, não precisa ser uma coisa contínua, você não precisa sentar, começar e terminar de pintar. Você pode pintar um pouquinho, espera secar, toma um refrigerante, toma um suco, vai andar um pouco, brinca com o cachorro, depois você volta. Porque se a gente pinta com pressa, dificilmente a gente vai chegar no resultado legal. Porque tinta é uma coisa muito delicada. Aliás, não só com aquarela, né? Com todos os materiais. É legal a gente sempre fazer as coisas num tempo bom. Se a gente não tá com muita paciência, dá uma volta, depois você volta, termina. Porque quanto mais paciência a gente tiver na hora de fazer, melhor fica o resultado. Vou pintar o meu brinquinho aqui de dourado. E agora é hora de ir colocando os detalhezinhos, né? Eu geralmente gosto de trabalhar com técnica mista. Então, eu às vezes dou um acabamento no lápis de cor ou com uma caneta nanquim para fazer um contorno. Eu aqui eu vou fazer um contorno com um lápis marrom mais para frente. Para o meu desenho dar uma saltada, eu posso fazer isso com pincel também. Eu posso fazer uma tinta marrom, pegar o pincel fininho e contornar tudo. Mas eu não tenho nenhum problema com técnica mista e misturar materiais. Eu até gosto. Vou passar aqui um tom de pele no meu avental, porque eu quero fazer aquele avental que eu já tinha falado, que é o avental que tem o tanquinho. Porque eu quero fazer aquele avental que simula um abdômen, né? Que deixa a gente com um tanquinho. Então eu vou passar aqui um rosinha e depois eu venho com um tom um pouco mais escuro, talvez um marronzinho, um roxo, para fazer as sombras. É assim que eu vou definir o meu abdômen. Sempre tomando cuidado para não passar o pincel molhado em cima de onde já pintei. Aqui eu vou trabalhar com o papel molhado, então vou colocar as sombras com o papel já molhado.
vai ficar um pouquinho mais abstrato, não vai ficar tão certinha a minha pintura. Porque quando eu passo o pincel com tinta numa folha molhada, a minha tinta tende a abrir, a tinta se movimenta na folha. Então, as minhas pinceladas não vão ser tão precisas. Enquanto eu manter a minha folha molhada, eu consigo ir escurecendo essa sombra que eu tô fazendo. Então, eu passei uma camada bem com o pincel bem carregado de tinta no avental, para eu poder manter a folha bem úmida por bastante tempo, para poder marcar bem o abdômen com a folha ainda úmida. Eu vou usar a caneta nanquim só para corrigir o nariz e para arrumar o olho do outro lado que eu não pintei com o pincel. Eu acho que fica mais assertivo se eu fizer com a caneta nanquim, a ponta é mais fina, eu tenho um pouco mais de controle. Eu vou então contornar o meu desenho com o lápis marrom. E vocês vão ver como é legal isso e como o desenho dá uma saltada da folha. Às vezes fica tudo muito clarinho, você vem com um contorno mais escuro e dá toda a diferença no desenho. E é o que eu tô falando, não tem muita receita. Eu decidi fazer isso e eu acho que vai ficar bom pra mim. Vocês aí podem decidir fazer outra coisa ou fazer só com um material. Mas é legal sempre vocês explorarem, vocês ousarem, vocês mexerem com materiais que vocês não estão acostumados a mexer. Essa parte final são os acabamentos, então são todos os detalhezinhos. É onde você apaga o que você não apagou antes, é onde você contorna o que você quer contornar, é onde você experimenta algumas coisas novas. Bom, galera, esse aqui então é o resultado final que eu cheguei na minha ilustração. Eu ainda dei um acabamentozinho com lápis de cor, dei um contornozinho no desenho. Eu usei técnica mista, usei aquarela com lápis de cor para fazer ele. E vocês viram que legal que fica? Quando a gente usa fita, ó, fica uma moldura bem bacana. E sempre assinar seu desenho, cara, porque senão alguém pode assinar e fingir que é dele. Agora fica o desafio para vocês em casa. Eu quero que vocês desenhem o animal que vocês mais gostam e antropomorfizem ele. E depois eu quero ver o resultado de todo mundo. É isso aí, até a próxima aula.